Pessoal, vamos lá. A gente vai começar agora nossas videoaulas sobre a linguagem C. Desde já eu vou pedir desculpas se vocês escutarem um barulho de carro passando ou algo do tipo, porque hoje a minha rua está muito movimentada. Eu fiquei a tarde inteira quase tentando gravar essas videoaulas com o mínimo de ruído possível, mas está muito difícil. Então tá, vamos seguir aí com a nossa aula e vamos começar a se desenvolver aí no mundo da programação a partir da linguagem C, ok? Então tá, nossa primeira aula, tal qual como fizemos o foco, a gente vai fazer uma abordagem teórica mais rápida, né, e apresentar alguns tópicos iniciais sobre a linguagem C, ok? Então vamos lá. A linguagem C é uma linguagem de alto nível muito bem sucedida, ok? Muita gente considera ela uma linguagem difícil de aprender. Por quê? Porque ela possui alguns conceitos, né, exclusivos dela, como os ponteiros, que o pessoal acha complicado. E até mesmo a estrutura como ela é descrita, né, o código dela. Mas eu não concordo com essa afirmação. Eu acho ela bem... De início eu apoiei muito essa ideia de que não precisava aprender C, que isso era coisa do passado, era isso, era aquilo. Mas só que hoje eu abri meus olhos a partir do momento que eu passei a estudar mais sobre o C e vi o quanto é útil você conhecer essa linguagem, ok? A forma como a gente vai tentar trabalhar durante o nosso curso é de uma forma mais clara, sem complicação e sem enrolação. Então vamos seguir, pessoal. Tal como fizemos lá no Falcon, vamos começar aqui com o histórico da linguagem C. Em 63 surge uma linguagem chamada CPL, que foi evoluindo, passando por outras versões, mas um dos principais marcos na história do C ocorre em 69, ok? Porque foi mais ou menos quando o C começou a ser desenvolvido. Não quando ele foi lançado, mas quando ele começou a ser criado. Surge também o Unix, que foi um sistema operacional que influenciou a história da informática como um todo, da computação, da programação, e levou à criação de uma série de sistemas operacionais muito importantes, das quais nós temos hoje. O Unix originalmente foi desenvolvido em Assembly, só que depois foi reescrito para C. Então, daqui a pouco a gente vai entender por que eles resolveram fazer essa reescrita, né, do C. O C ele surge a partir de uma linguagem chamada B, ok? Em 72 é que vai ser feito o lançamento, né, do C. Então aqui a gente tem os criadores, né, da linguagem B e da linguagem C. Agora vamos tentar entender uma coisa ali sobre aquele nomezinho aqui de cima, o Assembly, né, que foi a linguagem de programação original do Unix. Né? Mas o que é Assembly, Paulo? Que negócio é esse? Uma coisa que a gente tem que lembrar, eu até falei no slide anterior, que o C é uma linguagem de alto nível muito bem sucedida. A gente tem que ter uma compreensão de que as linguagens de programação se dividem em linguagens de alto nível e baixo nível. Resumidamente, as de alto nível são as linguagens de programação tais quais a gente conhece hoje, que você escreve uma sequência de códigos como se você estivesse conversando ou passando uma instrução a uma pessoa. Tá? Como vocês estão vendo aí, ó. Printf, imprima Hello World e saia do programa, ou retorne saída. Do lado, a gente tem o exemplo de um código em Assembly para fazer a mesma coisa. Tá? As linguagens de baixo nível elas são o mais próximo possível que a gente consegue enxergar da programação binária do computador, ou seja, lá da sequência de 0 e 1 que a máquina enxerga. Então, todo o código seu vai ser reduzido, tá, a essa sequência de caracteres que você está enxergando aí no final das contas, que são a série de caracteres hexadecimais. Beleza? Vamos seguir. Em 79 vai surgir uma linguagem chamada C++ ou C++, como o pessoal prefere falar, que é uma extensão da linguagem C, só que o diferencial é que ela vai vir com suporte e orientação a objetos. Mais uma motoca passando na área. A orientação a objetos, como vocês podem notar aí, ó, ela já existe desde 79, se não me falha a memória, até um pouco antes, quando foram criadas as primeiras teorias e os conceitos. E só de curiosidade,
o conceito de orientação a objetos, quem desenvolveu foi um biólogo, tá? Não foi um engenheiro da computação nem nada disso. Ela é inspirada na biologia. De 83 a 99 vai ocorrer o quê? As reformas na padronização do C, né? De como ia ser toda a documentação, como ia ser documentada a linguagem dele, enfim, toda a sua estruturação, quais normas ele ia seguir, até 99. Por que a gente precisa aprender a programar em C? Porque é uma linguagem de propósito geral. Hoje, o C, você pode trabalhar com ele tanto para fim didático, né, quanto para fins profissionais, em especial na área da eletrônica. Então, onde a gente pode criar aí, desde sistemas operacionais até os mais diversos tipos de drivers, controladores de dispositivos e principalmente microcontroladores. Então, se você tem intenções de trabalhar com Arduino futuramente, ou alguma coisa relacionada a IoT, ou outros microcontroladores, como os da PIC, por exemplo, né? Você vai ter que trabalhar com o C. O C também ele é influência direta com uma série de outras linguagens. Então, o C ele é meio que considerado o vovô das demais linguagens de programação, como vocês podem ver nessa foto aí do lado. Influência da linguagem C. Talvez, né, a característica mais marcante do C tenha sido a sua influência sobre outras linguagens. Vocês estão observando aí 4 quadros, né, cada um com um código, onde nesses códigos tem semelhanças muito fortes uns com os outros. Tanto que a única coisa que vai mudar de um quadro para o outro aí é a forma como a gente tem que exibir, né, a mensagem na tela. E aí do lado nós temos um organograma das linguagens que o C foi base, né, e de quais se originaram do C. Quer seja de forma direta ou indireta, como vocês podem acompanhar aí, através do PHP. Então surge uma linguagem chamada AWK, a Nauc, a Pil 5.0, esse PHP/Phy e por último o PHP. Então, se você for lá na raizinha do PHP, você vai ver que ele veio do C, tanto que a gente tem até essa demonstração do PHP aí do lado. Algoritmos e linguagem procedural. Então a gente já sabe o que é um algoritmo, né? Se vocês já devem ter estudado lá em lógica da programação. Algoritmos são instruções escritas com funcionalidade, melhor, com a finalidade de solucionar um problema. Então, um algoritmo nada mais é do que um passo a passo. E essas instruções normalmente são feitas de forma sequencial. Outra característica do C é que é uma linguagem modular. Então, o que acontece? Através do C, eu consigo pegar os algoritmos, separar em pedaços menores de código, né, ou módulos, que a gente vai chamar de função, e ir estruturando o meu programa. Como vocês podem observar aí, toda a linguagem C, todo script escrito em C deriva de uma função e precisa estar escrito em forma de função. Compilação. Outra característica importante do C e um conceito que a gente tem que ter aqui é entender que C é uma linguagem compilada e não interpretada. Compilar programa é uma coisa comum aí na vida dos programadores, principalmente quem trabalha com C, Delphi ou outras linguagens desse tipo. Então a gente vai entender melhor agora o que é a compilação e por que ele é importante na linguagem C, a gente ter o domínio desse conceito para programar em C. A compilação é uma tarefa tão rotineira, né, e que gera situações até engraçadas no seu dia a dia de programador, como vocês podem ver aí do lado. São duas situações as quais eu já passei na minha vida, que foi de ter essa emoção que o cara está sentindo aí às 3 da manhã, ou quem sabe até mais cedo, né? Que eu já virei até 5 da manhã direto programando. E uma situação do lado aí, que a culpa está na aplicação, está lá no seu compilador, mas nunca está no seu código. Eu falei sobre linguagens compiladas e interpretadas. O C é uma linguagem compilada, mas o que significa compilar? Como vocês estão vendo aí, é reunir, juntar. É um processo que pega, reúne o código-fonte e transforma em algo que faça mais sentido para o computador. Beleza? E as linguagens interpretadas. Interpretar vem de explicar, traduzir, fazer juízo a respeito de. O que acontece? Um interpretador lê o código-fonte do programa no momento da execução, traduz a instrução e executa ele logo depois.
Beleza? Então ele tem mais etapas, é um processo que exige mais etapas. Normalmente os aplicativos de linguagem de programação interpretados são um pouco mais lentos do que os das compiladas. Processo de interpretação. Eu falei anteriormente sobre o processo de interpretação. Então ele vai pegar todos os arquivos e dados, né, o seu programa fonte, os seus dados, vai passar para o interpretador e vai gerar a saída. São linguagens interpretadas: o ActionScript, o ASP, o C#, o Java, o JavaScript, PHP, Python e Ruby. Ok? Então agora vamos pular aqui para o que nos interessa, que é o compilador. O que é o compilador? O compilador é um programa que executa, que trabalha, que pega o seu código-fonte e passa ele por algumas etapas, ok? Que é a compilação, ligação e execução. A compilação é feita por um programa que tem a capacidade de processar texto. Então ele vai pegar tudo aquilo que você escreveu e vai transformar em linguagem de máquina. Tudo bem? A compilação é um processo muito preciso e sem erro. Mas, Paulo, onde que a gente programa em C? É direto no compilador? Não. A gente tem que lembrar que editor de texto é uma coisa, compilador é outra. O que a gente tem muito hoje em dia, que todos nós trabalhamos, são com as IDEs. Tá? O que é a IDE? A IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. Então, é um programa que reúne várias ferramentas para desenvolver e tornar a nossa vida ali de programador mais fácil, para facilitar a sua escrita do código. Então, normalmente, ela já traz junto o editor de texto, com os recursos ali para facilitar a sua vida na hora de escrever, e o compilador junto, ok? E as duas ideias com as quais nós vamos trabalhar é o CodeBlocks e o DevC++, que são os principais aí. Eu pessoalmente gosto muito do CodeBlocks, né? Eu acho ele mais completo que o DevC++. O que realmente importa é o código compilar. Aí tem um episódio de uma série que eu gosto muito, que é o IT Crowd. É mais ou menos quando você trabalha com esse tipo de linguagem compilada, você tem que estar muito focado para o seu código estar extremamente certinho, porque senão não vai. Beleza? Processo de compilação. Vamos conhecer aqui agora como é que funciona todo esse processo de compilar algo, né? de pegar uma linguagem de programação e compilar. Normalmente a gente entende, né, ou aprende que compilar é um ato isolado, né, que é uma única ação, mas não é. Ele passa por várias etapas. E o bacana das linguagens compiladas é o seguinte, que você pode pegar seu código-fonte e rodar ele em qualquer outra plataforma. Ou seja, você pega o seu código-fonte escrito no Windows, vai no compilador Linux e aquele código-fonte vai passar a funcionar no Linux. Tudo bem? Mas isso vai depender do quê? De que para a plataforma que você queira rodar o seu código, tem aquele compilador lá pronto para aquela plataforma, para aquele sistema operacional. Beleza? As etapas de compilação envolvem o pré-processamento, a verificação sintática, a compilação e, finalmente, a link edição. No pré-processamento vai acontecer o quê? Vai acontecer uma expansão do código. Então, ele vai retirar, por exemplo, comentários e vai fazer uma pré-verificação da sua prática. Somente com a sua verificação sintática, o que é isso? Se seu código está escrito certo, é que ele vai compilar. Senão ele não compila, ok? Então vamos acompanhar aqui mais ou menos o que seria o processo. Você vai digitar um código, igual vai aparecer na tela de vocês aí, ó. O código sendo digitado. Eu estou preparando um programinha para poder exibir uma mensagem de alô mundo, ou oi mundo, né? Como eu escrevi aí. Ok? Então agora vamos lá. Terminei de escrever meu programa, agora vou botar ele para compilar. Se acontecer algum erro de programação, o que vai acontecer? Ele não vai compilar e o programador vai ficar louco. Tá? Porque você vai ter que dar um jeito de consertar seu código e fazer ele funcionar. Normalmente, os códigos não compilam, em sua maioria, por erro de sintaxe. O que é esse erro de sintaxe? Ponto e vírgula, parênteses, chave, essa coisa toda.
Acertando tudo, o que tá? Cada arquivo de código-fonte do seu programa é processado. E durante essa etapa não é gerado nenhum arquivo. Ele simplesmente vai pegar, vai transformar tudo em instrução de máquina. E depois sim que ele vai passar para a tal da link edição, que é junto ao programa propriamente dito. Se tudo estiver muito certinho, o programa vai ser exibido aí na tela. Olha o mundo. E depois de compilado, o que acontece? Aqui a gente tem o código, né? Que foi o código que eu escrevi ali no slide anterior. A compilação ela reduz, como já falei várias vezes, ao mais próximo possível da linguagem de máquina. E o mais próximo possível, visualmente, que nós temos a linguagem de máquina hoje, tá? É reduzir a essa sequência de pares de código hexadecimais. Tudo bem? Então, o seu arquivo executável é enxergado pela sua máquina nessa forma aqui. E não em 001, 1100, como o pessoal enxerga aí. Beleza, turminha? Pessoal, a gente chega ao fim dessa aula. Foram quase 2 dias tentando fazer essa videoaula. Fiz do melhor que pude e do que deu. Então eu espero que nas próximas aulas a gente capriche mais, a gente tenha menos interferências no ambiente. Nas próximas aulas a gente já vai começar a trabalhar com código. Então eu já vou trazer questões como, por exemplo, como escrever variável, nomear variável. E ir trabalhando com o código propriamente dito. Ok? Conto com vocês e até a próxima aula. E não esquece de dar um joinha, clicar no sininho, se inscreve no canal, acompanha a gente no Instagram, curte lá também. Posta sugestão, posta aí nos comentários, que vai ajudar a gente a continuar desenvolvendo esse canal. Beleza? Abraço e até a próxima!